Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Como vocês estão hoje? Quinta-feira, de manhãzinha. Bom dia, Thaís. Bom dia, amada. Eliara. Vamos esperar o pessoal entrar, que hoje o assunto ele é muito extenso. Daria para fazer um mini curso sobre esse assunto. É um assunto muito importante para a gente compreender hoje onde nós estamos, para onde nós queremos ir, se nós estamos no caminho, né, que nós precisamos trilhar. Lembrando que esse caminho é individual, porque nós estamos como seres individuais. Então, muitas das vezes a gente acaba querendo seguir o caminho que o outro está seguindo e a gente sabe que existe uma falange aí, né, de coisas, de pessoas falando sobre muita coisa e muita gente não falando nada. Então a gente precisa começar a prestar atenção onde a gente quer colocar os nossos pés, a nossa direção, onde nós queremos colocar a nossa verdadeira atenção, o nosso foco. Porque a gente sabe que é onde está o nosso pensamento também, ali está a nossa energia. E muitas das vezes a gente está colocando o nosso pensamento e o foco da nossa energia em locais que não são benéficos para o nosso momento atual, para o nosso desenvolvimento, para a nossa desenvoltura, né? Enquanto espíritos vivendo uma vida aqui na Terra. Então vamos lá. Por que eu escolhi esse tema excessos? Porque é o que mais se vê hoje na humanidade, os excessos. E o que é o excesso? Tem aquela frase, eu não me recordo quem falou, né? Quem disse essa frase, mas é uma frase muito importante. Que todo excesso esconde uma falta. Ele não esconde uma falta. Na verdade, ele nos mostra uma falta. E que falta é essa? Que falta é essa que nos falta, né? O que é isso que nos falta que faz com que ficamos nesses excessos? Vamos partir do ponto que hoje cada um busca, né, o seu próprio desenvolvimento. Cada um tem a sua própria tendência, né, a sua conjuntura de vida, de experiências, e cada um ali está buscando algo. Mas existe uma coisa que é inerente para todos nós. E o que é inerente a todos nós? O equilíbrio. Todas as vezes que eu saio desse equilíbrio, a minha conjuntura, de alguma forma, vai fazer com que eu busque o equilíbrio. Só que eu não compreendo isso, né? E eu não compreendendo isso, que a minha existência ela tá buscando equilíbrio, porque esse equilíbrio é muito importante na nossa vida, já que a gente, né, tá aí nessa dita espiritualidade que a gente fala, né, que a gente, eu comecei a despertar a espiritualidade, comecei a expandir minha consciência, e todo mundo recai na mesma coisa, no negacionismo. A gente começa a arrumar um monte de ferramentas, um monte de coisas, um monte de situações, um monte de enredo, para achar culpados, para a gente justificar aquele mal que está em nós, aquela apatia, aquela dor, aquela emoção. E aí a gente busca, né? Parem para pensar, quando você vai buscar uma terapia hoje, quando você vai buscar algo, qual que é a tua fala quando você vai buscar algo? Eu tenho um problema com tal pessoa, eu não estou conseguindo me desenvolver por causa da minha família, por causa do meu emprego, por causa do meu relacionamento, eu não consigo ter um relacionamento próspero, eu não consigo isso por causa de tal coisa. A gente sempre está justificando no externo. Isso é um excesso também.
da gente querer buscar constantemente no externo aquilo que a gente não consegue olhar no interno. E nada do externo vai suprir essa falta que existe no interno. A cura para isso está em você mesmo, está em nós mesmos, né? Então, todo excesso, ele mostra uma falta e a gente vê que essa falta é da alegria. É da alegria. O ser humano, ele busca a felicidade. Todos nós buscamos. Só que a gente não compreende para que a gente só vai encontrar essa felicidade genuína quando a gente entrar em equilíbrio com a gente. Quando a gente realmente entrar, né, as nossas partes entrarem em equilíbrio. Porque se não entrar em equilíbrio, eu não vou conseguir achar essa felicidade, essa alegria, né? Essa energia que transforma a vida de tantas pessoas. E aí, quando eu não consigo buscar essa alegria em mim, porque eu estou no desequilíbrio, o que eu faço? Eu arrumo formas externas de tentar afagar, de trazer essa alegria. E o que você vê a humanidade hoje? Como que você enxerga a humanidade hoje? As pessoas estão adoecendo em busca dessa alegria porque elas não conseguem olhar para si. Quantas pessoas não tomam remédio controlado? É uma busca de alegria, só que é um fator totalmente sintético. A pessoa ela não consegue dormir, a pessoa ela não consegue ter paz, ela não consegue lidar com as dores. E existem vários excessos que a gente vai desenvolvendo, desencadeando na nossa vida sem perceber. E os excessos são de todos os tipos. E a gente vai desencadeando isso para quê? Para tentar achar essa alegria. Nada mais é do que uma frustração. Essa frustração, ela me causa uma insatisfação e eu busco a satisfação. E como que eu busco essa satisfação? Cada um de vocês aí se coloquem para pensar nisso. Quando você não está bem, o que você busca para você satisfazer essa insatisfação, essa frustração? É sempre no externo. E você pode vir, porque eu também, né? Às vezes eu me pego, né? Ah, eu vou meditar, ah, eu vou isso. Mas ainda assim existe um excesso que você faz e você não percebe. Aonde que está esse excesso? Tá comendo demais? Tá consumindo açúcar? Por quê? O açúcar, ele gera, gente, no nosso organismo um bem-estar. Só que é passageiro. Por que as pessoas são tão viciadas em açúcar? Tem dia que eu própria falo, eu vou comer um docinho, Deus do céu. Eu vou lá e como um docinho. Uma coisa é a gente comer um docinho, outra é a gente se viciar nisso. A gente precisa começar a prestar atenção nessas coisas. Onde estão os nossos excessos, né? E aí, o que vem também muito forte pra gente, né? Porque a gente tá contido nesse meio holístico aqui, né? Do Instagram. A gente segue vários perfis, vários. E os perfis, o que eles falam, né? Você precisa vibrar na alegria, você precisa vibrar na paz, na luz, ative a luz interna. Aí você fica assim, tá, eu não tô conseguindo. Eu não estou conseguindo ativar nada disso, essa prosperidade, essa benevolência, essa compaixão. E aí você começa com essa positividade tóxica. O que é essa positividade tóxica? Você não está bem e você fica querendo estar bem. Só que para você ficar bem de forma verdadeira, você vai ter que olhar o que te causa esse mal-estar. Por que você não está bem?
A positividade tóxica, ela traz isso para as pessoas. Porque você entra aqui, é um mundaréu de terapeuta falando que a vida é maravilhosa, que não sei o quê. Gente, não é. Não é, não. A gente precisa começar a ter discernimento. Por quê? Isso aqui é um metaverso. Gente, isso aqui é um metaverso. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Tudo isso aqui é um metaverso. Aqui eu coloco o que eu quiser. Eu coloco quem eu gostaria de ser. Mas nem todas as pessoas que estão postando coisas, elas estão vivendo a realidade daquilo. É um metaverso. Por que você não vê ninguém fazendo live de pijama, com a cara amassada? Porque é um metaverso, gente. Aqui a gente coloca aquilo que a gente gostaria de ser, de estar. Não peguem pessoas para você ter como espelho aqui. A não ser que essas pessoas, elas realmente tenham uma conexão com você, prestem atenção. Essas pessoas têm uma conexão com você e essas pessoas tragam para você aditivos que vão te ajudar a facilitar o seu processo. Agora, você olhar, nossa, um monte de postagem da pessoa lá na montanha meditando, que não sei o que, pode ser a realidade dela, sim. Mas é a realidade dela, não é a sua. Não é a sua. A gente entra nesse agravamento porque, por exemplo, tem terapeuta que não consegue, vamos dizer que tem terapeuta que não consegue fazer vídeo, ainda né, não se sente ali na confiança de trazer o seu conteúdo para o público que assiste esse terapeuta. O que esse terapeuta faz? Ele segue outros terapeutas que já conseguem fazer isso. E a pessoa se frustra, o terapeuta se frustra, por quê? Ele tem um monte de conhecimento que ele quer passar para as pessoas, mas ele não consegue. E aí ele entra na comparação. E não é só com terapeuta, gente, isso é com a gente próprio. Pessoa normal, que não é terapeuta, sabe? Vive a vida, simplesmente. É uma dona de casa, uma doméstica, é mãe de filho, é uma professora, uma advogada, enfim. Quando a gente começa a se comparar, a comparação ela é péssima para o ser humano. Por quê? Eu falo muito isso. Porque você não conhece a vida do outro. Você não conhece o outro. Não conhece. O outro, ele mostra para você partes dele. Mas o outro não se vulnerabiliza 100% para você conhecer a parte do outro. Você cria mentalmente uma figura daquele outro. E aí você passa a se relacionar com essa figura que você criou, que muitas das vezes é uma projeção, prestem atenção. Você cria no outro uma projeção daquilo que você quer ou daquilo que você não quer. A gente sempre está projetando no outro, sempre. E aí nesse enredo, você começa a se comparar com o outro. O que está acontecendo? Você está deixando de expressar o seu eu singular na vida. Porque a comparação, ela te traz isso. Você deixar de se expressar na sua máxima, porque você está seguindo pessoas e você quer ser como aquelas pessoas. É um excesso. Isso leva você a uma cadeia de tristeza e sofrimento. Isso aqui é um metaverso, gente. Tem coisas que, por exemplo, vamos dizer que eu faço uma postagem e coloco lá para vocês assim. A vida como ela é, não vai chamar a atenção de ninguém. Agora, se eu faço uma chamada, né, bombástica, vai chamar a tua atenção. São artifícios que a gente utiliza aqui para chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque esse meio social virou uma briga de quem sabe mais, de quem está mais conectado, de quem está mais isso, de quem posta todo dia, de quem faz não sei o quê.
E aí você fica consumindo conteúdos, e tem uma hora que você fala, cara, eu não sei quem eu sou, eu não sei. Eu tô perdido no mundo. Eu sigo o perfil de física quântica, mecânica quântica, de namastê, de jovens místicos, de gente que fala de nave, de gente que fala de cura emocional. Nossa, é muita coisa, é muita coisa. A gente é bombardeado. Excesso, gente. Excesso, excesso, excesso. Excesso adoece. E eu vou falar isso até vocês entenderem. Porque é aquilo que eu falei ontem nos stories, né? No vídeo dos stories. Tem muito perfil que fica falando para você dessa positividade tóxica. Porque provavelmente esses perfis aí, gente, o que eles estão buscando? Seguidor, eles estão buscando pessoas, né, para vender curso. E tá tudo bem também, porque eu já tive essas fases, não tô dizendo que é errado. É errado a gente achar que a gente tem que estar bem o tempo todo. Porque isso não existe aqui nessa terceira dimensão. Alô? Não existe. Nessa dimensão aqui, gente, não existe isso. Estar bem o tempo todo. Existe sim, né? A gente ser uma pessoa otimista, sermos uma pessoa otimista, tá tudo bem. Na verdade, isso é bom, né? A gente vê o copo meio cheio do que meio vazio. Isso é bom para a nossa vida, agrega realmente um padrão frequencial bom. Mas tá tudo bem também eu ver o copo meio vazio, porque eu vou compreender que tá na hora de eu começar a encher esse copo. Tá na hora de eu começar, né, a preencher esse copo com coisas edificantes. Mas se eu ainda não consigo chegar até essas coisas edificantes, eu preciso olhar, respeitar, aceitar a situação que está se apresentando para mim. Porque todas as vezes que eu fico nessa positividade tóxica, eu não estou me respeitando. Eu não estou respeitando aquilo que a minha conjuntura está me mostrando. E aí essa coisa da comparação, ela não é boa. Porque vamos lá, vamos a uma comparação aí para vocês compreenderem. Imagina eu colocar um coelho e uma tartaruga para competirem. É uma discrepância, não é? Uma tartaruga e um coelho? Ah, claro que o coelho vai ganhar. Mas ele vai ganhar através de qual perspectiva? De chegar até um local? Dele estar calmo? Dele estar no ritmo dele? Qual é o fator que eu estou usando para essa competição? Ah, Ana, mas é uma corrida. Então é quem chega primeiro. É claro que o coelho vai chegar primeiro. Mas e se eu botar uma cenoura na frente do coelho? Ele vai chegar primeiro? E se eu colocar dois coelhos juntos? Para um eu coloco uma cenoura e para o outro não. Será que não vai ter uma briga no meio disso aí, por causa da cenoura? Olha o quanto de fatores que existem, gente. Agora, se o coelho tiver com a barriga cheia, talvez ele não vá olhar para a cenoura, ele vai continuar a correr. A vida, ela é impermanente. A gente não sabe o que motiva o outro. A gente precisa saber o que nos motiva, o fator motivacional interno, porque é através desse fator motivacional interno que eu vou conseguir agir. A gente fica, né? Ai, que a vontade superior se faça na minha vida. Mas eu não faço a vontade superior na minha vida. Como que a vontade superior vai chegar aqui e fazer algo? Aí vamos dizer que a vontade superior chega e fala assim para você: ó, você aí, tá na hora de começar a largar as bagagens pesadas. E aí você vai ficar desesperado porque você escutou a vontade superior falando com você e você, né? E agora, o que eu faço? Vou ter que lidar com apego, não consegue.
Para algumas coisas acontecerem, chegar até nós, é preciso que a gente comece a fazer um papel, né? Estar no papel de olhar para si. Autoconhecimento não acontece você assistindo uma live, um curso, lendo um livro. Isso te dá meios para você chegar no autoconhecimento, mas o autoconhecimento, ele só existe verdadeiramente quando você abre o livro da tua vida e você começa, a ler, a entender o livro da tua vida. É assim que funciona. O autoconhecimento, ele só acontece quando eu me permito estar nas situações, aprendendo, aceitando. E como que é esse processo de aceitar as situações? Aceitar a situação como ela é. Não aquilo que a gente acredita que ela seja. Porque toda situação, ela te traz algo. Se eu crio enredos, historinhas acerca dessa situação, ela não está se apresentando para mim como ela é. Vamos dizer, amanhã eu tenho um boleto de R$1.000 para pagar, eu não tenho dinheiro. Qual é a realidade dessa situação? Eu não tenho dinheiro para pagar o boleto de R$1.000. O que eu posso fazer? Eu posso me apertar aqui, eu posso me apertar ali, eu posso pedir um dinheiro emprestado para um colega, para um familiar. Eu acho que eu vou começar a vender umas coisas que eu tinha em casa. O que dá para fazer? Isso é você lidar com a situação como ela é. Isso é você lidar. Isso é maturidade. Agora, meu Deus do céu, o boleto vai vencer, eu não tenho dinheiro, é assim mesmo, eu não tenho dinheiro para nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Ali você não está lidando com a situação da maneira como ela se apresenta. Você está colocando um monte de aditivos emocionais, traumáticos, desesperadores, e ali você não vai conseguir lidar com a situação, porque você está no desespero. Vocês já pararam para perceber algumas pessoas que, o mundo está acabando? Tá, o que eu posso fazer com isso? Porque existem pessoas que são assim, tá? E aí muitas pessoas ficam, pensando assim, nossa, fulano, ele é frio. Porque a gente julga, né? A gente adora julgar. Fulano é frio. Não é que o fulano é frio, gente. A neutralidade, né? Você se colocar nesse papel de distanciamento, isso não quer dizer que você não sinta. Não quer dizer que você não sinta. Isso quer dizer que você lida com a realidade das situações como elas são. Você não se deixa ser arrastado pelas situações. São tantos excessos, né, que a gente vai sentindo. E aí a gente começa a se frustrar e a gente começa a buscar o se sentir bem, porque o ser humano, ele a todo custo, ele precisa se sentir bem. E aí, se eu não me sinto bem, eu busco formas de me sentir bem no externo. E é aquilo que eu disse, não vai achar, né? Porque o processo, ele tá aí dentro. Enquanto você não começar a abrir as suas caixinhas, que caixinhas são essas? Dos traumas, os bloqueios, as dores, aquilo que tá te influenciando hoje na tua vida. Se eu não lido com as emoções que se apresentam para mim diariamente, e elas se apresentam, é que a gente não para, né, para olhar essas situações. A gente começa a sentir dor. E a gente não consegue nem ser racional quando a gente está sentindo essa dor emocional. Nós não conseguimos ser racionais. Quando eu começo esse processo, que a dor é maior, né, do que daquilo que eu consigo expressar, quando a dor ela é muito mais forte do que a minha ação, algumas coisas começam a acontecer. Exaustão,
emocional. Não existe só exaustão mental, existe a exaustão emocional. Existem as inflamações emocionais. E o que a exaustão mental ela começa a trazer para a minha vida? Insônia. Por que traz insônia? Preocupação. Eu tô tão agravado, eu não consigo olhar, eu vejo as coisas por um prisma tanto de problema, eu começo a ter problemas para dormir. E nós sabemos que dormir, né? O processo de você dormir é reparador. Os nossos chakras se alinham, nós recebemos energias durante o sono. O sono, ele é muito importante na vida da pessoa. Pessoas que são privadas de sono, elas tendem a começar um processo de irritabilidade. Irritabilidade. Aquele que não consegue dormir bem, ele se irrita com facilidade. Porque ele está cansado, ele está na exaustão. E aí da exaustão emocional, ele entra na exaustão mental, porque o mental dele não descansa e a gente precisa colocar o físico para descansar, o mental para descansar, o emocional. Tem hora que a gente precisa desligar o botãozinho desses corpos. E se eu não desligo, eu começo a me sentir irritado. E aí chega um momento que isso começa a me trazer agressões. Essas agressões começam a trazer outras coisas, que são outras inflamações emocionais. Raiva constante, medo da vida não dar certo, medo do que está por vir, receio. E aí eu começo a sentir culpa. E aí vem a grande emoção, que é a tristeza. E a tristeza, ela é forte. Aqueles que sentem a tristeza, quem aí sente tristeza? Escreve para mim. Já sentiu tristeza? Como que foi esse processo para você? Ou como está sendo esse processo para você da tristeza? A tristeza, ela é um quadro de muita dor. Porque a tristeza, o que ela te mostra? Que você está em um processo de inutilidade com você próprio. E aí você, não sendo útil para você, você não consegue ser útil para o outro. E a tristeza, gente, eu vou fazer um vídeo só falando da tristeza porque é um assunto muito grande. A tristeza, o que ela me mostra? Que eu não estou conseguindo expressar o amor. E todos nós queremos expressar o amor porque todos nós somos alma. Todos nós somos alma. E a alma, ela é amor. E para ela se manifestar, ela precisa de amor. Então, quando ela não consegue expressar isso através de nós, realmente começamos um processo de tristeza. E aí tem gente aí falando, né? Minha mãe todinha, nem com remédio dorme. Por que será que não dorme nem com remédio? E você vê que a pessoa ela busca os meios artifícios, os artifícios externos e sintéticos para trazer o alívio. Não estou dizendo que é errado, gente. Eu estou dizendo que é assim que a gente funciona. Constantemente a gente está tentando buscar no externo aquilo que a gente não olha no interno. Ai, que dor de cabeça. Ai, vou tomar um ibuprofeno. Ai, vou tomar uma dipirona. Vou tomar um paracetamol. Para! Você tá mal. É isso que tá te dizendo. Até o remédio te diz isso. Que boba eu, né? Mas é isso, gente. Para. Olha para si. Por que essa dor sempre tá vindo? A dor, ela é o meio mais direto para te mostrar. Cara, para e olha para o que você precisa olhar. A dor, ela te mostra isso assim, na tua cara. E a gente não percebe. A tristeza, né? Falta sempre alguma coisa. E que coisa é essa?
O que sempre falta? O que sempre falta? Porque todo excesso, ele mostra uma falta. E a tristeza, o excesso da tristeza, tá te mostrando a falta. A falta de si mesmo, a falta de olhar para si mesmo, a falta de se curar, da gente criar espaço na nossa vida, porque a gente tem, né, tempo para tudo. A gente tem tempo para falar da vida do outro, a gente tem tempo para falar no telefone, para ficar no WhatsApp, para ficar no Facebook, para ficar não sei aonde, para ficar lá no Twitter, para ficar lá naquele TikTok lá fazendo isso aqui com o dedinho, né, que o dedo já tá até duro, que fica assim, daqui a pouco tá todo mundo com ler. A gente tem tempo para tudo na vida, mas a gente não tem tempo para olhar por que a gente está constantemente cansado, apático, de mal com a vida. Todo excesso mostra essa falta para nós. E essa falta, todas as vezes que eu vou buscar no externo essa falta, eu estou no agravamento. Independente de qual nível que seja esse agravamento, eu estou nesse agravamento. Eu já tive em tantos agravamentos, pessoal, tantos, que quando você vai compreendendo, quando você vai, né, olhando o porquê que você tem os excessos na sua vida, você começa a compreender muita coisa. Porque esse estado, né, de exaustão emocional, ela só tende a piorar. Por que ela só tende a piorar? Porque isso causa esforço da nossa parte. Mesmo eu estando prostrado numa cama, apático, sem energia nenhuma para fazer nada, ainda assim eu estou no esforço. Porque a mente não para, as emoções não param, e às vezes eu começo a comer na cama, né? Eu ligo a televisão e começo a comer na cama. Eu não consigo fazer uma refeição, né? E o prato com alimentos que vão ali me nutrir. E o esforço, quando eu tô nesse esforço, o que o esforço ele me mostra? Que há uma negação. Todo esforço te mostra isso, que há uma negação. E na grande maioria das vezes, a negação é aquilo que a gente não quer olhar. Que somos nós mesmos, né? Nosso processo de cura. Nosso processo de cura, ele só vai acontecer quando eu tomar a decisão forte e verdadeira. E é aquilo que eu falo sempre também para vocês, né? Não é aquela decisão assim, eu vou me curar. Mas nossa, é um trabalho tão grande. Isso aí não é decisão, não. Decisão é você falar assim, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu decido começar o meu processo de cura. E aí você se prepara, porque o universo ele vai começar a trazer coisas, pessoas para te ajudarem nesse processo. O universo ele vai presentear você, porque é isso que você está emanando. Eu quero me curar, eu preciso me curar, já passou da hora. As coisas são os arranjos, né, que a gente fala. Esses arranjos acontecem. Acontece. Às vezes a gente se liga, se conecta com uma pessoa, você não compreende muito, depois você fala, agora eu compreendi por que eu me conectei aqui com essa energia. Agora eu tô compreendendo por que isso, né, tá acontecendo. E quando a gente tá nesses agravamentos, a gente começa a ter vários tipos de ações, né, em excesso. Eu vou citar algumas eu já até postei aqui para vocês, mas eu vou relembrar para a gente destrinchar o assunto de uma maneira mais elaborada. Todas as vezes que eu perdoo demais, né, que eu tô nesse excesso de perdão, vamos dizer que você tem um relacionamento, né? Eu, Ana Paula, tenho um relacionamento com o Joãozinho. E o Joãozinho, constantemente, ele tá fazendo coisas que me desrespeitam. E aí ele vem e fala, né? Você me desculpa, né? Porque eu tava com a cabeça quente, mas isso acontece toda semana.
Às vezes 1, 2, 3 vezes na semana. Excesso de perdão. O que o excesso de perdão ele tá te mostrando, gente? A pessoa tá ali no vacilo com você constantemente. Constantemente ela não tá respeitando suas emoções, seus sentimentos, a forma que você se relaciona com ela. Esse relacionamento, ele é benéfico? Nem pro Joãozinho, é. Se o cara constantemente está vacilando comigo, será que não está na hora dele arrumar uma outra mulher? Uma outra companheira? Se constantemente eu tô dando perdão para essa pessoa, será que não está na hora de eu seguir um outro caminho? E aí a gente entra em um outro excesso. Qual que é esse outro excesso, né? A busca de aprovação. A busca de aprovação, ela nada mais é do que eu não conseguir ter confiança em mim e constantemente eu tô pedindo para o outro validar as coisas que eu quero fazer. Constantemente eu tô pedindo para o outro validar as escolhas que eu próprio preciso fazer. Ó, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Você tá louco, cara, não faz isso não. Tá maluco. Ali, pronto. Ele não validou, não vou fazer. Aí você chega e fala pro outro assim, cara, aconteceu tal coisa. O que você acha disso? Ah, eu acho isso, isso e aquilo. E aí você valida aquilo que o outro falou e você passa a viver aquilo. Todas as vezes que eu tô buscando muito a validação do outro, prestem atenção. Isso é energia de rejeição, de não merecimento. Todas as vezes que eu deixo o externo, o outro, ter influência direta em mim, algo não tá certo. Imagina só, eu tô aqui fazendo live para vocês e aí toda hora eu vejo alguém falando assim, mentira, você tá errada, que não sei o quê. E aí eu vou lendo aquilo vai me causando mal-estar. E eu falo, nossa, será que eu tô falando coisa errada? Será que eu tô fazendo besteira? Eu tô na confiança daquilo que eu acredito e daquilo que eu quero passar para vocês? Não tô. Agora, se eu tô na confiança, eu vou olhar a mentira. Eu vou falar, tá bom, isso aí é o que você acha. Não menosprezando, mas aquilo não vai ficar fazendo cócegas em você. Aquilo não vai te causar um mal-estar. Uma coisa, pessoal, é a gente receber críticas na nossa vida, isso é muito importante. Muito importante. A gente ter pessoas ali que constantemente elas estão do seu lado, mostrando aspectos seus que às vezes você não enxerga, isso é muito sadio. Agora, se você tá nesse relacionamento, a pessoa ela tá criando expectativa, você também, aí não dá. Porque aí vai virar uma guerra. E vira uma guerra, gente. Vira um ferro velho que vocês não têm ideia. E a gente precisa impor limites. Nós precisamos saber impor limites. Porque o que o limite me mostra? Muita coisa. O limite, ele me mostra muita coisa. O limite, ele me mostra o meu potencial. O limite, ele me mostra, ó, você consegue ir até aqui. Passou disso, você vai começar a adoecer de alguma forma. Passou do seu limite, você vai entrar em desequilíbrio. Então não entre, vá até onde você aguenta. Sabe aqueles chefes que ficam assim, você pode ficar depois do horário? Tá, posso. Aí no outro dia, pode? Posso. Pode? Posso. Aí chega num momento que você já não tem mais vida pessoal, porque você não sabe impor limites. E a gente tem uma coisa, né, que pra gente colocar limite, a gente precisa ser agressivo. Não precisa. Você saber impor limites é você
Simplesmente mostrar para o outro, ó, isso aqui não dá, isso aqui eu não tenho condições. E não precisa ficar se explicando muito, gente. Quem se explica muito e começa a cair em si, né? Começa a se atropelar. O seu limite é tal. Ó, eu consigo fazer até tal coisa. Depois disso, para mim, não dá, não. Se constantemente eu estou passando dos meus limites, constantemente eu não estou me respeitando. E se eu não estou me respeitando, o que que isso me mostra? Me mostra várias coisas. E aí não saber impor limites nos leva ao quê? Dizer não. Muitas pessoas não sabem dizer não. Porque as pessoas acham que dizer não é ser egoísta. Dizer não é você não amar o outro. Dizer não é por maldade. É claro que existem as pessoas que sempre, né, constantemente estão ali na negação, falando não. Não tô falando dessas pessoas. Tô falando da gente que realmente não consegue dizer não. Por que a gente não consegue dizer não? Porque a gente tem medo de perder o outro. O dizer não, ele me coloca no receio de não agradar o outro. E se eu não agrado o outro, eu me sinto triste, porque eu preciso do outro para viver. Meu irmão, você precisa de você para viver. O outro vai chegar para você como consequência. A gente não saber impor limites e dizer não é exatamente isso. É medo, receio de não agradar. Nem Jesus agradou, não é? É isso que a gente fala, todo mundo. Como que eu vou agradar a todos? Mas eu preciso agradar, por quê? Porque o meu vazio é muito grande. E existe também, né? Viver de aparências, que é o metaverso, né? Isso aqui que a gente já falou. O que é o viver de aparências? É eu postar coisas que eu não vivo. É eu viver uma vida que realmente eu não vivo. É eu tentar influenciar o outro a meu respeito. Porque, meu Deus, se o outro descobre aquilo que eu sou de verdade, aí ferrou, porque ninguém vai querer saber de mim. E eu não consigo lidar com isso. Imagina ninguém querer saber de mim. Isso me dói muito. É muita rejeição. Só que essa rejeição, ela tá aí agora porque ela já aconteceu na infância. E hoje ela se mostra para você novamente, para você olhar para ela. É assim. E aí também tem os excessos de informação, né? Isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque eu acredito que muita gente passa por isso. O excesso de informações, né? O que não traz pra gente? Todas as vezes que eu vou lá, me matriculo em um monte de curso, assisto uma cacetada de conteúdo da internet, tô constantemente ali, né, buscando formas de ter conhecimento, mas eu não abro o livro da vida, né, para folhear, para aprender. Isso me causa um excesso. E aí, vamos lá, vamos dizer que você está participando de um curso, deixa eu pensar, um curso de cura energética. Você está participando de um curso de cura energética. Só que aí você começa a entrar num outro grupo, que esse outro grupo, o que ele fala para você? Ah, esse outro grupo ele fala para mim que a Terra é uma matrix de controle, que não sei o quê, essas coisas erradas que a gente sabe, que eu também aqui já falei muito sobre isso. Programação preditiva, que não sei o que lá, que a vida aqui é uma enganação, tudo é uma ilusão, nada disso aqui existe.
Só que aí eu também entro lá, eu sigo muito uma pessoa que fica falando de prosperidade, abundância, que você precisa ser próspero. A sua conjuntura, ela não está recebendo a informação completa, o bloco completo de nenhuma dessas coisas. De nenhuma. Quando você decide aprender algo, por que todas as pessoas que chegam para mim falam assim, Ana, me indica um curso, me indica não sei o quê? Eu falo assim, mas o que você está buscando hoje? Autoconhecimento. Busque o seu autoconhecimento em você. É através de você que você vai trazer autoconhecimento à tona. É vivendo o seu livro da vida. É abrindo o seu livro da vida e folheando e aprendendo com ele. Agora, vamos dizer que você fala assim, eu quero compreender um pouco mais de cura energética. Aí eu vou lá e te falo, tá. Mas qual a abordagem que você gosta? E aí você fala qual a abordagem que você gosta. Você vai lá e indica para a pessoa. Aquela pessoa, ela vai entrar em ressonância com aquele bloco de informações. O campo dela, diariamente, constantemente, vai estar sendo trabalhado, porque pode ter sido uma pessoa que escreveu um livro, mas existem seres que sustentam as energias contidas naquele livro, naquele curso. Existem seres ali que, quando percebem a ressonância com você, eles começam a atuar na tua vida. Só que aí eu começo Matrix, cura energética, não sei o que lá, mecânica quântica, prosperidade, escassez, não sei o que. Eu não recebo nada. O meu campo, ele não é trabalhado. Ele não é trabalhado. Eu não recebo os blocos daquela informação. Agora, quem que fala isso para você, né? Não fala, as pessoas não falam aqui, porque você tem que ser próspero, você tem que estar no bem-estar, você tem que ser a luz que venceu, a luz que tudo é. A gente precisa começar, gente, a prestar atenção nas coisas. Obesidade de informação não vai melhorar a tua vida, não. Escolha uma coisa com teu coração e aprenda, deixa aquela coisa, aquela informação fazer um trabalho em você. Eu passei 1 ano e meio da minha vida lendo muito e assistindo muito conteúdo do Trigueirinho. Eu entrei em ressonâncias que eu não sei explicar para vocês. Não estou dizendo que é para vocês irem buscar Trigueirinho, né? Mas eu estou falando sobre mim. Eu fiquei 1 ano e meio da minha vida entrando em contato com essa energia. Eu aprendi tanto, gente. O meu campo, ele foi tão trabalhado, porque Trigueirinho, ele tá intimamente ligado à energia da mãe. Da mãe, né? A mãe universal. O que é a mãe universal? O que é essa energia? É a energia do raio verde, de cura, de sabedoria, da verdade, da verdade. E depois disso, eu fui vendo, eu fui buscando, né? Outras coisas que vinham dessa energia. Só que aí já eram vertentes diferentes. Mas eu me deixei ser trabalhada por aquele bloco de informação, por aquela conjuntura, por aquela família. Alguns dão nome, né, de egrégora, por aquela egrégora. Agora, se eu tô em 5, 10, 20, eu não tô sendo trabalhada por egrégora nenhuma. Essa que é a grande realidade da coisa. O nosso campo mórfico, o que é o campo mórfico? É um campo de informação. A gente tem o nosso campo mórfico individual, campo mórfico da família, campo mórfico das emoções, campo mórfico do local onde nós vivemos. Hoje eu moro no Rio de Janeiro. O meu campo mórfico interage com o campo mórfico do Rio de Janeiro, que é o campo de informações. E aí, quando eu começo a consumir essa cacetada de curso,
como que o meu campo de informação, meu campo mórfico, vai interagir com 10, 20 coisas ao mesmo tempo? Porque o meu campo mórfico ele já está atuando em outras coisas. Vira uma farofa. Vira uma farofa. Eu não vou conseguir absorver aquela informação. Quantos de vocês, sejam sinceros e coloquem aí para mim, quantos de vocês já não assistiram vários cursos, várias lives e não colocaram em prática nada? Não coloque em prática. E não vai colocar, porque é difícil, porque você não recebeu, aquela informação ela não estacionou aqui, ela fez um trabalho, né? Ela não fez um processo em você. E se não fez um processo em você, você não vai conseguir agir. Lembra aquela frase que eu falei para vocês em algumas lives passadas? A alma não vai fazer nada através de você que ela não tenha feito em você primeiro. A alma não vai fazer nada através de você se ela não tiver feito em você antes. Olha lá, o pessoal colocando, né? Não dá tempo de fazer. Não dá, por quê? Porque você está buscando consumir conteúdo o tempo inteiro. O tempo inteiro você está buscando consumir conteúdo. Gratidão, Rose. Comecem por aquilo que vocês estão passando no momento. O que está passando aí no momento agora? O que está acontecendo com você agora nesse momento? Eu preciso me conectar mais comigo. Aí tá, o bloco de informação que você precisa receber, de conexão com você mesmo. Vá buscar conteúdo acerca disso e consuma esse conteúdo. Peça para esse conteúdo fazer um trabalho em você. Ah, hoje o que eu estou passando é problema alimentar. Comece a buscar blocos de informação de nutrição. Comece a buscar blocos de informação sobre nutrição e alimentação saudável. Hoje eu estou adoecida no físico. Vamos dizer que eu estou com problema de, sei lá, na vista. Busque informações através da medicina chinesa. É muito importante. Muito importante. Eu estudo medicina chinesa não com profissionais, né, por conta própria. Porque o que você percebe? Que as emoções elas vão se instaurando em conjunturas nossas e o físico fica gravado e é sempre por causa de alguma coisa por detrás, né? Emoçõezinhas, feridas, coisas que a gente não olha. Mas tá tudo dentro de um bloco só. Só que na mesma semana eu não estudo medicina chinesa, cura energética das emoções, não sei o que lá, não. Porque senão meu campo mórfico ele não vai agregar essas informações. Ele não vai conseguir integrar isso. Então comece a olhar o que está acontecendo com você nesse momento da tua vida. A partir daí, escolha um bloco de informações para você fazer um curso, para você fazer algo na tua vida. A gente precisa começar a compreender, pessoal, essa questão. A maturidade, o autoconhecimento só vai acontecer de fato quando a gente se colocar como protagonista da vida. Agora, se eu tiver nessas doideiras aí de excesso, eu não vou conseguir. E aí, tem muitas pessoas, né, mudando um pouco de assunto, mas dentro do mesmo assunto. Tem muitas pessoas que buscam, né, fazer terapia, por quê? Porque essas pessoas, os relacionamentos, né? Os relacionamentos, eles nos mostram muita coisa. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, eu quero que vocês me respondam.
que é o seu relacionamento com o trabalho? Eu fiz várias postagens nessa semana falando do trabalho. Então vamos começar pelo trabalho. Como é o seu relacionamento com o trabalho? Como é o seu relacionamento com a família? Com a sua família? Como é o relacionamento com a sua família pai e mãe? Seu pai e sua mãe? Seus irmãos? Como que é o relacionamento entre você e a sua família, marido, esposa, filhos, os seus filhos? Como que é o relacionamento entre você e os seus amigos? Ah lá, socorro, Deus! Como que é? Quem aí já fez sessão comigo? Eu pergunto essas coisas para vocês na sessão, eu não pergunto, gente? Pergunta ou não pergunto? Quando a gente vai fazer tratamento energético das emoções, eu pergunto. Por quê? Porque os relacionamentos hoje, eles estão totalmente acontecendo, ocorrendo a nível de emoção. Os relacionamentos não são a nível de sentimento. Os relacionamentos, eles estão conectados hoje, eles existem na nossa vida por causa das emoções. E isso não é benéfico. Não é. Aquilo que falta em mim, eu busco no outro. Codependência. A codependência, ela é agravante. Porque se o outro um dia resolver pegar as coisas dele e ir embora, a minha vida acabou. Se o outro um dia resolve falar um monte de verdade na minha cara, a minha vida acabou. Os relacionamentos, eles existem a nível de emoções. Por quê? Porque eu não curei as emoções que eu preciso. Então eu vou arrumar o trabalho que eu preciso para curar as emoções que eu não olho. E aí nesse trabalho eu vejo que ele é pesado, que as pessoas não se respeitam, que as pessoas estão ali, né, querendo uma subir em cima da outra para crescer de cargo. O que isso quer me mostrar? O que isso quer me mostrar? Eu tenho um trabalho, um emprego onde o meu chefe ele não me respeita. Respondi, né, ontem lá aqui no perfil. A pessoa ela dizia, né? Eu não recebo, eu não tenho merecimento por causa do meu esforço. O outro ele não vai merecer você se você não se achar merecedor. Então você vai atrair chefes, pessoas no seu âmbito de trabalho que não te respeitam para te mostrar o seu autorrespeito, o seu automerecimento. E aí eu me relaciono com o Joãozinho. Vamos esquecer o Joãozinho. O Joãozinho já tem um pé na bunda dele. Agora eu tô com o Ricardão. Eu tô lá com o Ricardão e constantemente o Ricardão me faz sentir raiva. O que esse relacionamento quer me mostrar? Porque ele tá a nível de emoção. Todas as vezes que eu vou visitar a minha família, meu pai, minha mãe, né, que tem um almoço de família, eu saio de lá agredido. Eu saio de lá com raiva, eu saio de lá frustrado. Por quê? Porque o seu relacionamento com a família está a nível de emoção. Vocês compreendem que todo relacionamento baseado a nível das emoções existe codependência? Todos eles.
Ana, mas então como é que eu vou fazer com a minha vida? Enquanto você não olhar, curar os seus padrões emocionais, é isso aí. É esse ferro velho que vai se apresentar na tua vida. Os padrões. Eles vão ficar se repetindo, 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 repetindo. Até você criar vergonha na sua linda face e começar o processo de olhar para si. Aí você vai começar a se relacionar a nível sentimento. Sentimento. E a nível de sentimento, agrega muito mais. É muito mais benéfico. Quantas vezes a gente não olha para alguns casais e a gente fala assim, né? Nossa, que casal feliz. Não existe isso, gente, casal feliz. O que existe são pessoas desse casal que estão em harmonia consigo mesmo e elas se conectam dentro dessa harmonia. Olha que família feliz. Os membros dessa família se respeitam. Agora, se eu não me respeito, se eu não me dou valor, se eu não vejo merecimento, se eu me acho uma porcaria, você acha que quem eu vou atrair? Pessoas que vão achar tudo isso de mim, constantemente vão me fazer sentir raiva para eu olhar para aquilo que eu preciso. E quando a gente começa a compreender essa grade, esses blocos, né? Que a gente tem vários bloquinhos na nossa vida. Quando eu começo a olhar esses bloquinhos, eu começo a aprender muita coisa. Eu começo a olhar muita coisa, a ter o real entendimento daquelas coisas. Porque se eu não tiver o entendimento, eu vou estar num relacionamento a nível de emoção. Isso não é edificante pra gente. Não é. Entenderam? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem colocar aí pra mim, tá? E quando a gente vai se relacionando a nível de sentimento, é um fator, né, de um equilíbrio muito mais perfeito. A gente vai entrando realmente em consonância, né, em constância com a nossa melhor parte, quando eu começo a fazer, né, esses trabalhos internos. Eu começo a entrar nessa minha melhor parte, nessa minha melhor versão. Então as coisas, elas tendem também a melhorar. Quando eu olho para o externo, eu vejo o externo de uma forma muito diferente. Eu estava conversando ontem com uma terapeuta, porque eu estou no processo de olhar as tristezas, né? Eu, Ana Paula, eu estou no processo de olhar as tristezas. Eu estava falando para ela o seguinte, eu não sou uma pessoa que eu sou muito ligada a essa energia da tristeza, mas eu sei que não existe, mas é porque hoje eu já vejo a minha utilidade no mundo, né? Hoje eu já consigo ver a minha própria utilidade para mim mesma. Os meus dias, eles são preenchidos com cargas, né? Com blocos de coisas que me ajudam a me edificar, né? Práticas internas, meditação, os atendimentos, né? De criar conteúdo, mas sempre num equilíbrio. Porque quando a gente vai saindo desse equilíbrio, aí a coisa vai desandando. Então eu comecei a olhar esses aspectos de tristeza em mim. E, gente, tá acontecendo um monte de coisa que tá me fazendo olhar a tristeza. Situações familiares, situações que eu não tenho controle, eu não tenho, e eu sou grata por não ter controle. Eu não tenho controle, gente, eu não tenho. Aceitar as situações como elas são. O
O que que essa situação é? Ela é isso. Então tá bom, o que que eu posso fazer? Agora eu não posso fazer nada. Então não faço. Eu vou ficar desprendendo energia. Então quando você se coloca ali para curar, né, algumas coisas em você, e aquilo que eu falo para vocês, não adianta nada eu vir falar as coisas aqui para você sem ter feito em mim. Que aí eu tô me agredindo e agredindo vocês. E a gente sabe que tem muita gente que faz isso, né? Prega um monte de coisa aqui que não vive. Então eu comecei a lidar com essas situações da tristeza, por quê? Porque veio outras coisas na minha vida. E eu senti a necessidade de começar a olhar isso. E é muito interessante, gente, eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu estava gravada emocionalmente. Eu estava muito no vitimismo, eu não era nada do que eu sou hoje, tá? Nada, eu era totalmente diferente. Eu estava obesa, eu estava no drama da vida. A primeira chefia, pessoa, coordenadora que eu tive aqui, se vocês vissem o que essa mulher fazia, era uma coisa absurda. Hoje em dia eu olho, eu falo, Ana Paula do céu, olha as loucuradas que você atraía pra tua vida. Ela não respeitava ninguém, ela chamava as pessoas de frouxo. Isso no contexto, tá? No ambiente corporativo empresarial. E aí eu saí dessa empresa e fui para uma outra. O que essa outra empresa me mostrava? Um monte de falcatrua. Nossa, Ana, mas então a sua vida era uma falcatrua? Não, mas me ensinou a me respeitar, a respeitar os meus limites, a respeitar a ética profissional. Porque quando eu vi o agravamento do que era aquele emprego na minha vida, eu falei, não, aqui não dá. Não dá. Mexia totalmente com a minha ética profissional. E aí eu saí desse emprego e fui para um outro. O que a minha coordenadora, ela era? Aquela boazinha que não era boazinha. Ela era a mázinha. Para todo mundo ela, porque isso, ela era desse jeito. Mas ela não era. E ali eu aprendi muitas coisas. Foram 5 anos nesse aí. Eu aprendi muitas coisas. O quanto que o ser humano é corruptível. E não fiquei nesse emprego. Só que durante a minha estadia nesse emprego, eu já tinha começado a curar vários aspectos meus. Vários. E eu fiquei fora do mercado de trabalho alguns meses. E eu comecei a usar esses meses para autoconhecimento. Comecei a meditar, comecei o meu processo de lapidação. E aí eu arrumei um outro emprego. E o que esse outro emprego ele me trazia? A minha coordenadora, ela falava que ela tinha melhor analista, que no caso era eu, Ela falava que ela tinha o melhor time que ela poderia querer. Ela não conseguia dar aumento de salário para todo mundo porque não dependia dela, mas era da vontade dela fazer isso. E ali começou um outro mundo, uma outra coisa, porque eu tinha virado chaves na minha vida. Não cabia mais eu ter pessoas me gerenciando que não me respeitassem, porque eu me respeitava. Porque eu via merecimento naquilo que eu precisava fazer em mim. Eu via valor nas coisas que eu agregava para as pessoas. E ali eu fui, me desenvolvendo mais e mais e mais. Eu comecei a trabalhar home office. Eu comecei a fazer os atendimentos energéticos.
Só que aí você para, né, num local e você vê que é um mundo ali, o mundo corporativo, ele é um mundo muito pesado. E eu lidava, gente, eu dava treinamentos que eu amava, né? Treinamentos de liderança, e eu sempre deixava o meu toque ali naqueles treinamentos, né, de liderança. E você vai vendo a transformação das pessoas. Só que chegou um momento que eu falei assim, eu honro muito tudo isso, agradeço muito tudo isso, mas eu quero viver de outra forma. Eu quero agregar na vida das pessoas, eu quero aprender com as pessoas de uma outra forma. Aqui já tá pesado. Essa carga, né, horária, essa coisa, ela tá muito pesada. Eu comecei a atender à noite. Às vezes eu atendia muito de manhãzinha. E eu comecei a trazer, né, essa alegria de estar fazendo aquilo que eu queria. E o universo, ele fez o quê? Ele trouxe mais disso. E hoje eu tenho, né, como chegar aqui para vocês e fazer uma live na quinta-feira de manhã. Criar conteúdo para vocês, abrir minha agenda com mais vagas para atendimento, criar cursos, que a gente vai criar, já criei, na verdade, né? A gente vai lançar alguns cursos aí para esse ano, pessoal. Todos para colocar vocês em contato com vocês. Para trazer o autoentendimento. Porque tudo isso que eu tô falando aqui para vocês não é nem 30% daquilo que eu preciso falar. Tem muita coisa que eu estou estudando, que eu estou praticando em mim, que eu estou realizando em mim, para poder, de fato, né, trazer isso para vocês. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Olha eu fazendo merda aqui. Tenho sérios problemas com a minha mãe, não fala comigo há mais de uma década e meu pai nos relacionamentos entre tapas e beijos. Ó, relacionamento com pai e mãe, se não vai bem, a nossa vida dificilmente também vai bem. Vai ter que olhar isso aí, tá? Tem que olhar isso aí, Gra. Vai ter que olhar isso aí bem olhado. Assim está acontecendo comigo também, agora estou conseguindo me enxergar. Tem que se enxergar, porque a gente nunca vai ser feliz se a gente não se enxergar. A gente precisa se enxergar. O conflito profissional, a dor de vender as horas do meu dia, da minha vida. Na verdade, a gente sempre está vendendo, tá, Mônica? Sempre. Por exemplo, na terapia, nada mais é do que isso também, né? Na hora que eu tô ali no atendimento com a pessoa, eu estou vendendo para a pessoa não somente a minha hora, né? Todo o conhecimento que existe, mas as ferramentas que você usa, mas tudo na vida, né? A gente tá num mundo capitalista. Esse negócio de socialismo, comunista, tá, e se eu tirar todo o seu dinheiro e te dar R$ 500 por dia, você vai querer viver com isso? Não vai, né? Então o mundo é capitalista, gente. A gente vende a nossa hora, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso no mundo. Meu primeiro chefe era um carrasco, segundo um falso, terceiro um gentleman, o quarto ainda está em análise. Analisa que isso aí vai te mostrar bastante coisa. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me mandem no direct, a gente vai conversando. Eu acho que eu já até passei da hora. Nossa, passei um pouquinho da hora, né? Eu sempre passo um pouquinho da hora. Quem não assistiu a live toda, pessoal, assistam, tá? A gente precisa começar a olhar os excessos. O mundo tá muito adoecido, buscando felicidade em local que não existe felicidade. Na verdade, não existe felicidade fora de nós. Essa aqui é a grande realidade da vida. E os excessos, eles estão aí para nos mostrar o que a gente precisa olhar, cuidar, para a gente ver essa falta. E essa falta, ela só vai ser preenchida com algo que não dá para se explicar. Só dá para ser sentido e vivido. E eu espero de todo o meu coração que vocês possam passar por esse processo de sentir e viver o preenchimento dessa falta. Um beijo para vocês, fiquem bem, na paz, na luz, no amor.